Olá novamente, pessoal. Meu interesse fundamental é filosofia, né? Acredito que a maior parte das pessoas que, inclusive, talvez tenham, vejam alguma utilidade em me ouvir e ler algo do que escrevo, estejam interessadas também em filosofia. Algumas pessoas, no entanto, estranham porque eu acabo falando de alguma maneira mais de literatura, mais de história, mais de arte do que muitas vezes de filosofia especificamente, né? Bom, há vários motivos para isso, né? Mas no caso da investigação que venho fazendo em convívio, a coisa foi relativamente casual, né? Eu estava relendo o Fausto de Goethe em certo período e essa questão do projeto humanista assomou ali com uma certa força a manifestar a unidade do poema. E, bem, eu fui puxando aquele fio, né, vendo aonde a coisa me levaria. E acabei, então, tendo de fazer uma investigação de natureza mais histórica, mais literária, e não apenas, como em geral se faz, uma discussão sistemática relacionada, aplicada a ideias e seu desenvolvimento na modernidade, né? Muitas das pessoas, por exemplo, que estão incomodadas, seja, enfim, em diferentes pontos do espectro, vamos dizer, ideológico, religioso, etc, etc. Muitos chegam assim, não, sei lá, um ponto de virada foi Kant, aí se põe a discutir as ideias de Kant e assim por diante. Isso. Não, na verdade foi tal outro autor, enfim, e se centram muito nisso. Eu acredito sim que é obviamente necessário nós conhecermos as obras, pelo menos dos principais filósofos, mas acredito que muito mais necessário do que isso é ter conhecimento acerca do qual filosofar, né? Filosofia não trata de filosofia. Quando ela o faz, ela está na antevéspera de sua falência, né? Filosofia trata, em geral, de fatos. Sejam fatos muito abstratos, sejam fatos no sentido mais imediato e concreto do termo, né? É por isso que, creio eu, o filósofo tem de conhecer muita literatura, tem de conhecer muita música, muitas artes plásticas, tem de ter de fato um cabedal humanístico sobre o qual exercer a sua competência, se competência tiver, a sua competência filosófica, né? O próprio contexto do nascimento da filosofia grega nos mostra isso, né? O filósofo foi o cara que, em geral, deu um passo atrás em relação a, por exemplo, certas ideias de mistério, certas ideias de relacionadas aos arcanos, né? Aquilo que fosse a natureza última das coisas. Ele deu um certo passo atrás, viu o universo de dados disponível a respeito dessas coisas, né? E se pôs, enfim, a exercer uma certa atividade que viríamos depois, né, descrever como dialética, a exercer uma certa atividade sobre esses dados, né? O próprio vocabulário da filosofia grega ele se estabelece na medida em que já havia um vocabulário especializado para outras, começava a haver um vocabulário especializado para outras áreas do saber. E aí você tomava, por exemplo, de empréstimo um vocábulo da medicina, um vocábulo que começava a ser empregado em narrativas históricas e assim por diante, e o redimensionava no contexto filosófico específico, né? Então, a cultura dobra-se sobre si mesma através da filosofia, de alguma forma, né? E as coisas, a meu ver, naturalmente já são assim, né? Um dos meus mestres foi Olavo de Carvalho, e o Olavo insistia muito nisso, né? Recordo alguma coisa no sentido de que ele
Ele dizer, tipo, para cada livro de filosofia que você leia 10 livros de história ou 10 biografias, né? Ou seja, um volume de fatos, né? Poderia até brincar e dizer, para cada livro de história, leia 10 romances, 10 livros de poesia. Para cada livro de filosofia, leia 100 romancistas, 100 poetas, 100 biógrafos, etc. Bem, isso não é necessário, né, seguir essa regra em sentido estrito, mas expressa algo do que eu quero dizer, né? Isso, como eu disse, é pela própria natureza do exercício da filosofia, mas muitas vezes, né, a filosofia nos leva a empreender investigações históricas pela natureza do problema com que estamos lidando, né? Um dos casos mais eloquentes disso é Giambattista Vico, um dos meus filósofos de predileção, cuja ciência nova nasceu da natureza específica do problema que ele estava tratando. Então ele não só precisou empreender um novo tipo de investigação histórica e filológica, como ainda criar uma espécie de metodologia filosófica ampla para lidar com esse tipo de matéria, né? Pois bem, então por isso, né, no segundo módulo de convívio, eu faria um certo esforço historiográfico, né, mais intenso, para estabelecer algumas linhas de continuidade dentro do projeto humanista. Então, por exemplo, ao tratar de História das Minhas Calamidades, de Pedro Abelardo, né, ao tratar de Vida Nova, de Dante Alighieri, ao tratar de O Livro da Minha Vida, de Girolamo Cardano, ao tratar de Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, eu estarei ali tentando fugir de imediato à discussão filosófica, aos temas filosóficos privilegiados no período moderno, para me ater ao que seria um conjunto, vamos dizer, não pronunciado, às vezes, pouco refletido, né, que propiciou uma certa mudança de mentalidade, que esta sim tornou possível o surgimento disso que chamamos de projeto humanista, disso que chamamos de modernidade e assim por diante. Então, muitas vezes, e eu quero crer que esta é uma dessas vezes, a investigação histórica se torna naturalmente uma extensão da investigação filosófica. É claro que não só naquele sentido que falei há pouco, um sentido, digamos, que diz respeito à própria natureza da filosofia, mas também no sentido de parte da técnica filosófica requer, né, a investigação histórica. Por exemplo, você consegue hoje, digamos, valer-se, utilizar-se, digamos, de ferramentas de um filósofo do século XVI ou do século XVIII para ver e entender as coisas hoje em dia, porque houve um esforço filológico, um esforço histórico, um esforço crítico, de estabelecimento de texto, de comentário, né, de estabelecimento, digamos, da história das edições, etc., para que você conhecesse a obra daquele cara, conseguisse reconstituir qual era a filosofia dele e, de alguma maneira, botar os óculos com os quais ele via a realidade, né? Então, nesse sentido, né, o esforço historiográfico é parte, né, é um ponto, né, do esforço filosófico, né? Mas, mais ainda, muitas vezes, o esforço filosófico dialetizante pode assumir a forma de investigação histórica e investigação especificamente literária, histórico-literária. E é isso que, de alguma maneira, farei no segundo módulo de convívio. Bom, vou depois descrevê-lo um pouco melhor. Até lá!